Para eu ter uma noção, esse período, vamos dizer que nós estamos já com uma boa parte, agora quase 60% da população vacinada, não é? E a pergunta é assim, durante esse período todo, esses 2 anos, nós tivemos, aí, certamente, todo mundo perdeu negócios, perdeu clientes, né? Em especial vocês, porque também a pessoa, claro, todo mundo tentou evitar sair. Quem tinha um médico, quem tinha uma consulta, quem tinha, se eu pudesse evitar, ela evitava. Ainda que no táxi ou no aplicativo, ela tem um pouco mais de segurança, digamos, sanitária, do que num ônibus, né? O ônibus foi o grande causador, o ônibus, o metrô, todo o transporte público foi o grande causador de pandemia, porque as pessoas vão e acabam tendo contato, né? Ainda mais que eles reduziram, enfim. E se eu perguntasse hoje, você acha que o nível que está hoje, o Elvio, você diria que já chegou no padrão de serviço equivalente a antes da pandemia, no seu caso? Não. Não? Está longe ainda, governador. Na categoria, sim, houve um aumento por parte dos usuários do serviço, porque a gente ainda percebe que um pouco da população ainda está em home office, um pouco da população ainda está assustada em sair. Não sei se esse número é 60%, mas, enfim, eu sei que houve um aumento, no caso do táxi, dos passageiros que migraram dos aplicativos do táxi, pelo alto índice de cancelamento por parte dos motoristas de aplicativo. Como os motoristas de aplicativo não estavam atendendo em cima de um boicote fomentado por eles mesmos, e não é simplesmente um cancelamento por cancelar, é simplesmente procurar melhores corridas, porque a pessoa ela não vai ficar rodando mais desembarcado sem o passageiro do que o passageiro. Então, ela está em determinado ponto e espera tocar uma corrida mais próxima. A empresa, alegando de que não estavam em área de risco, acabou excluindo esses motoristas. O usuário que, naquele momento, namoro novo, migrou para os motoristas de aplicativo, acabou voltando para o táxi. Por quê? Ele viu que a qualidade de serviço que eles tinham caiu, porque eles não estavam sendo atendidos, demoravam 40, 50 minutos para ser atendido e voltaram para o táxi. Aí, nesse momento, o taxista mostrou que ali o preço do taxímetro, muitas vezes, ele estava inferior ao que se apresentava para esses clientes na plataforma. Então, você percebe que essas empresas disruptivas vinham com dumping econômico e social para arrancar o concorrente principal, que é o táxi. Então, criou essas narrativas para excluir o táxi. E, nesse momento, você teve um aumento por parte... Mas, a grosso modo, você diria o quê, Elvio? Eu acho que uns 70% daquilo que era antes da pandemia, mas está muito aquém ainda do que é o nosso potencial. Na minha empresa, eu digo que houve um... Você 70%. Voltou quanto em relação ao que era antes? Na pandemia, o impacto foi muito grande, 90%, porque a maior parte dos meus traslados eram aeroportos, idas e buscas aos aeroportos. Mas agora, no comum, que a gente faz vários serviços, transporte de pessoas de ponto A a ponto B internos, litoral, interior, eventos, enfim, alguns eventos começaram, hotéis, o mercado gastronômico, cultural, enfim, a gente houve uma retomada aí, pelo menos 70% do que tinha antes da pandemia. Basicamente, os números são esses. Mas o impacto na pandemia, para a gente, foi muito grande. No teu caso, Cleito, quanto foi mais ou menos para entender aí, a tua redução aí? Então, no início, o que aconteceu? Teve um monte de motorista que quebrou, que perdeu o carro, somente os caras estavam com o carro financiado. Então, a financeira tomava o carro dele, ele ainda ficava devendo para ela com o nome sujo e sem aquilo que ele já havia pago, ele perdeu tudo. Então, muitos motoristas acabaram quebrando no início. Nós, motoristas, se unimos para ajudar com cesta básica, se unimos para poder fazer vaquinha para vários amigos que a gente conhecia, que eram próximos, para a gente poder ajudar a gente que já tinha o carro já quitado, né? E no meu caso, eu tinha um dinheirinho guardado bem lá no início. Eu tinha um dinheirinho guardado que eu ia viajar, acabei não viajando, quando veio a pandemia. Esse dinheirinho, para mim, foi crucial para poder me manter também. Agora foi melhorando, com o tempo foi melhorando, senhor Márcio. E aqueles que quebraram lá no início, que eu falei, os motoristas que perderam seus carros financiados, muitos não conseguiram voltar para a plataforma. Então, hoje, hoje tem uma demanda alta para quem está com o seu carro, igual eu, que tenho o carro quitado, eu ainda dirijo, então a demanda ela voltou o que era antes, sim, da pandemia. Mas ela não voltou o que era antes porque todos os passageiros voltaram. Por exemplo, eu tinha muito passageiro particular da terceira idade. Elas praticamente não estão saindo de casa até hoje. Elas não saem mais de casa.
Eu dava aula para a terceira idade lá na Moca, então eu pegava, essas moram perto da minha casa, eu buscava elas, fazia as viagens, elas não saem mais de casa, é muito raro. Elas vão uma vez ou outra para fazer um exame quando realmente precisa. Mas a demanda de passageiro, ela, digamos assim, ela acompanhou, né? Ela baixou um pouquinho cada pandemia, mas, consequentemente, baixou muito o número de motoristas. Nos grupos de WhatsApp, no meu próprio YouTube, eu vejo a galera reclamando. Eu fiz uma enquete, deu 40%, falou que já tinha ou tinha entregado o carro para a locadora, ou então o cara já tinha, ou então a financeira já tomado seu veículo. Quase 42% é o número correto, dos motoristas saíram e falaram que não iam voltar mais, porque não tinha condições. Então, assim, as corridas, para mim, aumentou por causa, infelizmente, dos parceiros que acabaram não tendo como voltar mais a dirigir. Que quebraram, literalmente quebraram. Sim. Sim. Agora, durante esse período todo aí, teve alguma iniciativa da Prefeitura ou do Governo do Estado, enfim, ou do Governo Federal? Porque, você sabe, quando o Estado, de maneira geral, quer dizer, Prefeitura, Governo do Estado e Presidente da República, as entidades públicas, elas exatamente têm que existir para, na hora das situações mais difíceis, você atuar, né? Como aconteceu com diversas áreas. Assim, a pessoa faz alguma ajuda ou cria algum mecanismo. Teve alguma ajuda na questão de táxi, Elvio, aí do Governo do Estado ou da Prefeitura? Tem alguma coisa? Houve uma proposta do vereador Toninho Vespoli, um projeto de lei, e que tinha o apoio por parte do Policineto, vereador Policineto também, e alguns vereadores, mas por não ter sido da parte do vereador que se diz o vereador defensor das causas dos taxistas, parece que o negócio ficou meio travado. E travando, inclusive, no executivo. Quer dizer, estava tudo muito alinhavado para vir esse auxílio, enfim, e não veio. Nós tínhamos uma proposta de atuar na linha de frente, no caso do táxi. Nós pegamos todas as empresas de táxi, todas as cooperativas, empresas de táxi, e queríamos ajudar a linha de frente, que estava trabalhando na pandemia. Era enfermeiros, administradores, funcionários diretos do hospital, médicos, e que, de repente, houvesse um subsídio por parte do governo. E o governo queria que o nosso isolamento fosse estanque, que não houvesse passagem nenhuma. Então, quer dizer, criou um monte de dificuldade ao invés de nos ajudar no momento que nós mais precisávamos, né? E por parte dos motoristas de aplicativo, a prefeitura também criou, inclusive, alguns empecilhos do tipo rodízio por parte dos motoristas de aplicativo, de horários, de regiões e localidades, diminui a quantidade por parte de pessoas dentro do veículo. Quer dizer, isso impactou demais. Agora, ajuda efetiva nenhuma, nem para o governo federal, Nem só o auxílio emergencial, que isso foi para todas as categorias, mas, assim, especificamente para o taxista, não. E nem para uma perícia de aplicativo, também não. Nem aplicativo, né, Cleiton? Então, o aplicativo, o Policineto, ele tentou levantar essa bola, e a justificativa de onde que tiraria esse dinheiro para o táxi, para o motorista de aplicativo. Mas isso não foi para frente, infelizmente, e foi o que aconteceu. Muitos quebraram, muitos. Se não fosse a força de nós motoristas se ajudando, eu não sei o que tinha acontecido. Eu tinha sugerido na campanha de prefeito, me recordo, foi até uma sugestão de um amigo que me falou sobre a eventual utilização da sobra, que sobra nos cartões de transporte público, né? O cartão, a empresa geralmente dá o cartão para o seu funcionário com crédito mensal para que ele pegue o seu transporte. E, às vezes, ele pega uma carona, às vezes ele não vai, ou então, às vezes ele tem algum jeito que ele economiza aquele valor, e aí ele sobra um crédito no cartão dele. E veio a ideia de poder utilizar essa sobra com outros modais de transporte, porque seria uma maneira de você incentivar os outros modais e também permitir que a pessoa usasse em vez dela hoje, normalmente quando sobra esse valor, as pessoas vendem no ponto de ônibus, né, e vendem para especulação, porque alguém compra, dá um desconto
né? Eu achei muito interessante essa proposta do senhor e nós estávamos realmente querendo que isso fosse aprovado, porque ajudaria muito, mas a gente sabe que existem inúmeros interesses dentro do transporte coletivo aqui, por parte enfim, principalmente do legislativo, e, em frente a esses subsídios dados pelas prefeituras, a gente sabe que é algo em torno de 3 bilhões de reais ano, quer dizer, é muito dinheiro. Então, é até estranho, né, quando a gente vê os ônibus hoje vazios, rodando em horários de pico nas grandes corredores, você fala, cara, para onde foi o usuário desse ônibus? Muitas vezes está ali dentro do veículo de aplicativo, muitas vezes ele está 4 passageiros acabam pagando mais barato do que uma passagem de ônibus numa corrida direcionada Sim. ali pelo aplicativo ou no táxi. Hoje, no caso, no táxi, porque, enfim, muitos voltaram até a utilizar o serviço de táxi. E existem outros mecanismos, tem algumas propostas propositivas também, governador. Tipo, nós temos a Lei Cidade Limpa aqui na Prefeitura de São Paulo, que impede, inclusive, de propagandas em veículos, no caso táxi, e poderia ser utilizado isso para uma fonte de renda alternativa por parte tanto dos motoristas de aplicativo quanto dos taxistas, porque a gente conseguindo revogar, no caso os legislativos conseguindo revogar esse tipo de lei, e, enfim, isso ajudaria muito, negociando direto, criar cooperativa. Nós temos o aplicativo, o SPTax, que ficou parado durante todo esse tempo. Era um aplicativo que veio num intercâmbio, num escambo entre o projeto lá, que era o Corujão de São Paulo, Saúde, né, para diminuir a fila da saúde, em troca da database, né, do código-fonte, database os algoritmos do aplicativo lá do Taxi Rio. Então, ele vinha como escambo. Só que não sei o que aconteceu nesse meio tempo, porque o Taxi Rio funciona perfeitamente aqui em São Paulo. Parece que não houve interesse nem por parte do ex-prefeito e nem por parte do governador que esse projeto continuasse e viesse a andar. Houve uma licitação, um chamamento, né? Foi transferido para uma empresa que era primeiro de Curitiba, Do Sul. aí uma empresa de Curitiba acabou perdendo na justiça para uma empresa de Minas Gerais, então a empresa de Curitiba conquistou de novo, que é a Alias Transporte, e o nosso aplicativo, que seria um recurso, inclusive, para poder fornecer o serviço para funcionários da prefeitura ou do Estado, está aí travado, parado há pelo menos aí uns 60 dias. Quer dizer, a gente percebe que não existe política pública para esses dois modais, governador. Nós percebemos que existe um descaso por parte tanto da prefeitura quanto por parte do governo estadual. Então, quando os motoristas de aplicativos se juntam e criam um boicote, querendo convencer a população, ele não está castigando a população, está mostrando, olha, a gente não consegue subsistir com 6 anos sem aumento da nossa tarifa, no momento de uma pandemia diminui o nosso rendimento, e nesse momento houve um acréscimo muito grande no principal insumo da nossa operação, que é o combustível. Então, transferindo essa responsabilidade para as empresas. Só que o que acontece? As empresas detêm o poder do cadastro e o controle total por parte dos motoristas de aplicativo. Então, uma das propostas seria que esse cadastro não ficasse por parte das empresas e sim viesse para quê? Para a prefeitura ou para o Estado. Por que não para o Estado? Porque o Estado, porque a gente está falando em âmbito estadual, a gente está falando, uma Uber saiu do Rio de Janeiro, veio para São Paulo para, enfim, sonegar a ISS do Rio de Janeiro. Agora, ela sai de São Paulo e vai para Osasco para quê? Para sonegar o ISS, quer dizer, ela usa o viário público de determinadas cidades e acaba se isentando desse tipo de responsabilidade. Então, tem que sim
políticas públicas, principalmente em âmbito estadual, para realmente a gente poder, sabe, sentar e negociar. E não ficar só nessa historinha de temos que bloquear, temos que criar comissões de taxistas. E eu acho que sempre o diálogo em todas as partes, que seja no poder público, no executivo, no legislativo, por que não no judiciário, se for o caso, mas principalmente ouvindo as dores do nosso usuário, porque ele é o munícipe, ele é enfim, o eleitor, ele é o pagador de tributos, taxas e impostos, e é, para mim, o meu cliente, o meu passageiro é o meu cliente. Porque hoje eu só subsisto em cima desses clientes, e atendendo as principais necessidades deles. Agora, tem que valorizar o nosso trabalho, tem que pagar a contento, tem que existir uma política pública que venha a valorizar e não a uberizar a nossa profissão. Por isso que é a nossa luta.